Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Bom dia, gente. Bom dia. Vamos ficar em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 1. Eu vou ler com vocês do verso 1 até o verso de número 17. Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. E será o texto da nossa mensagem nesse final de manhã, início de tarde. Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao Senhor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isto sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará macho sem defeito, o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois, ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos, o sacerdote a trará ao altar e, com a unha, lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar de cinza, ou da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela leitura da Tua palavra, por termos esse culto aqui, ó Deus, privilégio de abrir o texto e estudar o texto agora nessa manhã. Peço ao Senhor graça, misericórdia, direcionamento. Peço por mim, ó Deus, como expositor da Tua palavra nessa manhã, peço pelos meus irmãos, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo e pela Tua bondade e misericórdia, traga todo o pensamento cativo à Tua santa presença em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, quebranta o nosso coração. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, fala conosco, que a presença do Senhor seja real, ó Pai, como já percebemos, temos testemunhado ao longo do culto dessa manhã e na vida da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que mais uma vez deste lugar, ó Pai, aonde ao longo dos anos o Senhor tem falado ao Teu povo, que mais uma vez pela graça, pela bondade do Senhor, pelo agir santo do Senhor, o Senhor fale conosco, ó Deus, Vox Dei, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, meu Pai, carecemos de Ti, carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos do Teu direcionamento, portanto, ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, limpa a nossa mente, ó Pai, e Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque sem a iluminação do Senhor, nós não conseguiremos compreender o texto, ó Pai, portanto, ó Deus, que o Senhor ajude os meus irmãos, me ajude, ó Pai, na exposição, derrama graça
e que, ó Pai, ao findar desse culto, possamos ainda mais, como já fizemos até aqui, continuar a glorificar o Senhor com as nossas vidas, ao longo da nossa caminhada, da jornada que o Senhor tem nos chamado para viver na Tua presença. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo, ó Deus, e abençoa a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meu querido irmão, certamente, quando eu li esse texto aqui para você, você deve ter já tido uma dúvida na sua cabeça. Que texto é esse que o reverendo Alexandre está lendo aqui para nós nessa manhã? Bem, texto da Escritura, texto que é pouco lido, porque a gente está falando aqui do livro de Levítico, né? O livro de Levítico, irmão, sem sombra de dúvida, é um dos livros que, se a gente pudesse fazer uma contabilidade, porque isso é muito pessoal de cada um, né? Mas é certamente um dos livros mais difíceis do crente comum, crente que tem ali a sua lida cristã, ele tem mais dificuldade de ler. Quem nunca tentou, né, ler o livro de Levítico, começou, leu o capítulo 1, já parou por aqui e fez o restante da leitura do livro de Levítico com aquele modo, mente desligada. Vou ler, mas eu não estou entendendo nada, mas para minha contabilidade ter lido a Bíblia inteira, vou ler esse livro aqui. E muitas vezes a gente lê esse livro com a mente pensando em algumas outras coisas, quando não lembra, você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada desse livro aqui. E muitas vezes nós achamos ele até um livro muito difícil. Só que, meu querido irmão, sim, é um livro difícil, mas ele é um livro muito importante para nós cristãos. É por isso que eu quero meditar com vocês aqui nessa manhã sobre esse livro, que está lá no Antigo Testamento, o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, do aspecto quiasmático do Pentateuco. Ele é o livro que está ali na centralidade, no meio, porque ele liga os outros livros de uma maneira muito bela do ponto de vista da poesia hebraica, porque ele também fala ali sobre a centralidade da vida do povo de Deus, que é a nossa vida de adoração. É por isso que ele é o terceiro, é como se num aspecto quiasmático ele fosse o centro ali, porque o livro de Levítico é Deus ensinando ao povo como ele quer ser adorado. E nesse sentido, meu querido irmão, nessa manhã, eu quero te convidar, olhando aqui para o primeiro capítulo de Levítico e tendo esse primeiro capítulo como um referencial, mas quem sabe para despertar em você uma curiosidade santa para reler o livro de Levítico com uma intencionalidade diferente a partir de hoje. Mas eu quero pensar com vocês aqui nessa manhã sobre o tema princípios da verdadeira adoração. Princípios da verdadeira adoração, olhando aqui para o livro de Levítico escrito por Moisés. Primeiro princípio da verdadeira adoração que eu olho aqui nesse texto e me chama a atenção, eu quero compartilhar com vocês, é que uma verdadeira adoração, meus queridos irmãos, ela acontece quando Deus nos chama à presença dEle, ou seja, é Deus quem nos chama à santa presença dEle. Olha o capítulo 1, verso 1, o começo do livro de Levítico, e olha como é que o livro começa. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Sabe, meu querido irmão, um princípio que você precisa guardar no seu coração acerca da jornada cristã, um princípio para as nossas vidas enquanto servos de Deus e que a gente não pode perder de vista enquanto nós caminhamos na vida cristã, é que é Deus quem nos chama à presença santa dEle. Sabe que isso é magnífico? Porque, veja, aqui o povo está peregrinando ou dando início de fato à jornada deles durante aquela peregrinação que é descrita ali no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, irmãos, é o livro que vai mostrar para nós essa história da saída ali do Egito, os primeiros passos, mas também o livro de Êxodo mostra Deus dando ali as instruções da construção do tabernáculo, de como as tribos ficariam distribuídas, de como seria a jornada. No livro de Levítico, Deus vem e fala assim: agora eu vou ensinar vocês como vocês vão se relacionar comigo. E tudo começa, meu querido irmão, minha querida irmã, quando de maneira misericordiosa, bondosa, graciosa, intencional, Deus chama Moisés à presença dele, e esse chamamento que Deus faz a Moisés me chama muito a atenção, ou mexe com o meu coração, porque traz para nós um princípio muito importante da vida e da caminhada cristã. Não somos nós que vamos até Deus pela nossa própria vontade, é Deus que bondosa e misericordiosamente nos chama à santa e maravilhosa presença dEle. Não é você que quis vir aqui, foi Deus que te trouxe.
Não foi você na sua pseudo-independência que, hoje eu escolho estar na igreja. Foi Deus que bondosamente separou você nessa manhã para estar na santa presença dEle. É Deus quem nos convoca, a presença santa dEle. Chamou Deus Moisés, Ele nos chama a presença dEle. Que coisa linda! Porque é um privilégio sermos chamados de maneira intencional por Deus, por Ele, para estarmos diante dEle. Meu querido irmão, vez ou outra eu fico observando como nós, nesse contexto, e enquanto escrevi essa mensagem, que é fruto de um monte de estudos, eu fico observando como nós somos uma geração hedonista, egoísta, egocêntrica, que acha que nós somos, e como diz aquele velho ditado dos antigos, né, com o rei na barriga. A gente acha que a gente está aqui porque a gente é dono do nosso nariz. Eu escolhi hoje de manhã, vou lá, quem que é o pregador de hoje? Eu vou no culto, na igreja, e nós achamos que nós somos tão arrogantes que nós somos donos disso. Meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa manhã, se você está aqui, se considere um profundo abençoado por Deus, porque Ele te trouxe aqui. De maneira objetiva, intencional, de maneira soberana, Deus te chamou nessa manhã à presença santa dEle. E isso é privilégio, porque Deus não chamou todo mundo. Ele poderia chamar todo mundo, mas Ele chamou alguns. Ele te chamou. Sabe, e eu sempre tenho estudado muito isso, e aqui em São Paulo a gente permite ter esse tipo de estudo ali, por conta da teologia aqui, que a gente tem muito vívida aqui, bons teólogos que a gente tem aqui em São Paulo, que são referência para o Brasil inteiro, e uma coisa que tem sido muito estudada aqui na cidade de São Paulo, do ponto de vista teológico, é o aspecto chamado de teísmo prático. Veja, teísmo com T, tá? Porque a gente sabe da lógica do teísmo e do deísmo. Deísmo com D, o deísmo com D é uma corrente filosófica que acredita que Deus criou as coisas, deu corda e deixou. Os teístas, que no caso somos nós, os reformados, acreditam que Deus criou e Ele intervém na história diretamente. Tudo o que acontece, acontece pela vontade desse Deus soberano. Mas mais do que isso, Ele tanto interviu na história que Ele intervém enviando o Seu Filho Jesus Cristo para ser o agente redentor da história, do ser humano. E aí, quando a gente pensa nisso de maneira prática, vez ou outra, infelizmente, por causa de egocentrismos e esse mundo como ele está, com suas cosmovisões nocivas, vez ou outra a gente vê pessoas que elas são teístas filosóficas. Eu acredito que Deus intervém, mas na prática são deístas. Porque quando sai ali, enfrenta alguma coisa, vive a sua semana, faz os seus projetos, sonha os seus sonhos, sonham, vivem, agem como se Deus não fosse aquele que conduz todas as coisas. Deixa eu dizer para você que nessa manhã, querido irmão, nós que acreditamos no teísmo prático, acreditamos que Deus de maneira intencional rege absolutamente todas as coisas do universo conforme o seu querer e a sua soberana vontade, inclusive os detalhes. Se você pega o livro de Levítico e você vê Deus falando para o povo ali, e Ele chama Moisés e vai dizer para Moisés assim: Moisés, é assim, eu quero dessa cor, eu quero que faça assim, vai andar assim, vai acontecer assim. Sabe por quê? Porque Deus repara em detalhes. E Ele diz: cada uma das coisas vão ser feitas conforme o meu direcionamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso me traz, mais uma vez, eu enfatizo esse ponto com você, que você, ao estar aqui nessa manhã, considere-se um agraciado e, de fato, um abençoado, porque se você está aqui, é porque Deus te chamou à santa presença dEle, e isso é um privilégio. Ao mesmo tempo, meu querido irmão, vez ou outra, eu tenho, e a gente precisa cuidar do nosso coração, porque com esse mesmo conceito de uma sociedade egocêntrica, antropocêntrica, egoísta, e uma pessoa às vezes acha dona do seu próprio nariz, assim: não vou mais na igreja, vou parar de ir à igreja, vou parar de cultuar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de orar. Ele acha que ele está na centralidade de si, em se afastar de Deus, e na verdade é o contrário. Deus não tem chamado mais alguns. Terrível juízo é não ser mais chamado à presença de Deus.
Terrível juízo é se esfriar ao ponto de não querer mais estar diante do Senhor, porque Deus não tem chamado mais a presença santa. Meu querido irmão, minha querida irmã, um dia, e eu sempre me emociono com isso, porque assim, um dia Deus chamou a minha família à presença dele, Deus chamou a minha mãe, no sentido de chamá-la pelo Evangelho e dizer, olha, eu sou o Deus da sua vida, e minha mãe se entregou a Cristo, e porque minha mãe se entregou a Cristo, minhas irmãs se entregaram a Cristo, um dia Deus me chamou à presença dele num acampamento, eu já ia na igreja, e eu fui num acampamento, e nesse acampamento eu entendi a mensagem do Evangelho, e a minha história mudou, e tudo mudou, e às vezes eu fico olhando para as coisas que Deus fez e tem feito na minha vida, porque Ele me chamou um dia à presença santa dEle, Ele continua me chamando. Meus irmãos, hoje, domingo, 21 de julho, é 21 hoje mesmo, né? Acertei, que amanhã é seu aniversário, né? Hoje, 21 de julho de 2024, louve a Deus, Deus te chamou à presença santa dEle. Isso é um privilégio. Deus te trouxe à presença dEle. E se Ele te trouxe à presença dEle, é porque Deus tem planos ainda para você. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer falar com você, porque o texto diz que Deus chamou Moisés. E Ele começa a falar com Moisés. Se Deus te atraiu à presença dEle nessa manhã, é porque Deus tem planos na sua vida, querido irmão. Louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor, louve a misericórdia do Senhor, que não te deixou na sua própria sorte, mas te trouxe à presença santa dEle. Isso me leva a um segundo argumento, olhando aqui para o livro de Levítico. Se o primeiro argumento é que Deus nos chama, a vida de adoração, é Deus quem nos chama. Não é a gente que escolhe Ele, é Ele que nos escolhe. Em segundo lugar, porque Ele é o protagonista da história, é Ele que estabelece os princípios da adoração, é Ele que nos chama e é Ele que estabelece os princípios da adoração. Verso 2 até o verso 4, diz assim para nós: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação e trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Vamos no 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Depois nós voltaremos aqui no verso 5. Mas pelo menos a primeira parte do verso 5, junto com 2 ao 4, é importante para nós entendermos como Deus estabelece o princípio da adoração. Veja, quando a gente olha aqui para esse texto, sem sombra de dúvida, dado a distância histórica, dada a distância geracional, dada a distância cultural, dado a forma como nós temos cosmovisões diferentes do que eram as cosmovisões daqueles dias, ou daquele dia, daquele tempo, daquele momento, sem sombra de dúvida, a gente tem um estranhamento de ler esse texto aqui. E o estranhamento se dá porque está falando aqui de holocausto, de animais sendo mortos. E aqui você vai ter no livro de Levítico uma sequência de ensinamentos assim sobre cada tipo de animal, gado, gado miúdo, novilho, cabrito, e isso tudo estabelecido aqui. Veja, para você entender um pouquinho desse contexto da época, Deus, Ele chamou Moisés, e agora Deus está estabelecendo como Ele quer ser adorado. Ele vai dizer como Ele quer ser adorado. E é importante a gente entender alguma coisa muito séria nesse texto aqui. E essa questão muito séria é que a adoração a Deus é algo que deve ser feito de todo o coração. Deus está trabalhando aqui em Levítico com o povo 3 aspectos da vida que deveria o povo viver. Era o aspecto da comunhão com Deus, era o aspecto da santidade do povo e era o aspecto da unidade do povo entre si, das tribos. Comunhão com Deus, a santidade e a unidade do povo entre si. Eles estão agora, irmãos, para trilhar uma jornada no deserto. Essa jornada vai ser uma jornada árdua, vai ser uma jornada difícil. Deus estabeleceu para eles como deveriam ser cada um dos detalhes, e agora Deus estabelece como deveria ser a tenda da congregação, o famoso tabernáculo, que nós cristãos ouvimos falar sempre do tabernáculo. É aqui que surge a função do tabernáculo. E Deus é detalhista, Ele diz, como eu já falei aqui, as cores, a espessura da cortina, que deveria separar o santo lugar do santo dos santos, a arca da aliança, a composição da arca da aliança. Lá fora da tenda do encontro, do tabernáculo, tinha a bacia de bronze, o altar do holocausto.
Cada um dos itens, o candelabro, o lugar dos pães asmos, cada um dos itens determinado por Deus, como deveria ser confeccionado, que material deveria ser usado, o óleo da unção sobre o sacerdote, quais os elementos para a composição desse óleo, a quantidade de cada elemento. E agora Deus vira para eles e fala o seguinte: agora, para vocês me adorarem, é preciso que haja derramamento de sangue. E é interessante perceber isso, porque esse dissabor que a gente tem na nossa geração, de pensar nesse assunto, deve ser levado muito a sério, porque também era para ser naqueles dias. Não pense você em nenhum momento que a morte de quem quer que seja, ou de um animal, era algo para ser feito assim como uma coisa comum, uma coisa banal. Não. Veja, no verso 4, diz aqui de um elemento desse ritual que Deus, veja, é Deus falando: vocês vão me adorar e vocês vão me adorar dessa forma. Eu quero que seja assim. Aí Deus pega e fala o seguinte: olha, você vai trazer o gado, o novilho, que seja. E aí no verso 4 diz: você vai colocar a mão sobre ele, e você vai confessar o seu pecado, e você vai falar da sua expiação, e aí depois você vai lá e você vai imolar. Existem algumas coisas muito interessantes nesse aspecto que vai acompanhar o livro de Levítico inteiro. Aqui é um referencial para o restante do livro, mas o princípio da adoração a Deus começa com confissão de pecados. Mas o princípio da adoração começa, além da confissão de pecados, na seguinte perspectiva: havia ali, naquele contexto do Antigo Testamento e no contexto ali de que é estabelecido na peregrinação do deserto, que quando uma pessoa fosse oferecer esses animais, esse animal deveria ficar um tempo ali com aquele que ia fazer a oferta, para que ele pudesse examinar esse animal a ponto de saber se de fato o animal não tinha nenhuma doença, nenhuma mancha, nenhum tipo de situação, porque era para oferecer um animal sem mácula, sem mancha, sem defeito. E aqui tem um aspecto interessante, porque esse animal, para ficar mais perto, ele era separado dos outros e era observado, e ele acabava ficando ali mais próximo daquele que ia fazer o sacrifício. É quase uma expressão que você conhece muito hoje em dia aqui, porque o animal virava quase um animal doméstico, porque levava um tempinho até o sacrifício. E aí, a expressão que você conhece, virava quase um pet. Imagina você, então, depois de um tempo que você ficou observando aquele animal próximo a você, em que você cuidou dele para que ele estivesse bom, sem nenhum tipo de defeito, você agora tem que levar ao sacerdote. E no ato, porque para adorar a Deus você precisa pedir perdão pelos seus pecados, nesse ato você chegava lá, Deus determina: olha, quando você vier aqui oferecer holocausto, a primeira coisa que você vai fazer aqui, lá no altar do holocausto, é você colocar a mão sobre a cabeça do animal. Veja, é gestual. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele confessava o pecado, e aí ele ia lá e fazia o sacrifício. Sabe por quê, meu querido irmão? Para gerar na pessoa que ia fazer isso um constrangimento, um dissabor, uma tristeza, um lamento, uma sensação contra si mesmo, dizendo o seguinte: por causa dos meus erros, por causa da minha falta, eu agora estou tendo que fazer um ato aqui de alguém, de um ser, morrer, para que eu possa ser purificado para adorar a Deus. Era para gerar tristeza mesmo. E sabe, querido irmão, esse aqui é um aspecto que apontava, porque na verdade, historicamente, na história da redenção, nenhum animal tirou o pecado de nenhum ser humano, mas esses animais aqui, eles apontavam para o verdadeiro Redentor, que nós sabemos o nome dele, que é Jesus Cristo, para dizer aqui o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vai ser necessário que alguém morra a nossa morte para que a gente tenha vida. Vai ser necessário que alguém pague os nossos pecados para que a gente tenha perdão e possa adorar a Deus. Sabe, meu querido irmão, o que isso quer dizer para você aqui nessa manhã? Foi Deus que estabeleceu o princípio da adoração, de que para que nós o adorássemos, nós estivéssemos com o coração purificado em Cristo Jesus. Foi Deus que estabeleceu o princípio de que Ele não aceita adoração bagunçada. Foi Ele que estabeleceu o princípio de que Ele não recebe adoração com a adoração do nosso coração de qualquer jeito. Ele estabeleceu que para chegarmos à presença dEle, precisamos chegar com o coração lavado,
purificado. Mas para que isso acontecesse, é só o livro de Levítico. Se você tira o livro de Levítico, irmãos, não faz sentido o sacrifício de Jesus lá na cruz. Você sabia disso? Se você tira o livro de Levítico, não faz sentido você dizer, por que Jesus morreu na cruz? Para quê? Qual que é o sentido? É o livro de Levítico que aponta para dizer o seguinte: precisa alguém morrer para que haja purificação, para entrar na presença do Senhor. Meu irmão, minha querida irmã, Deus te chamou à presença dEle aqui nessa manhã para ter comunhão com Ele, para ser santificado por Ele, para você ter comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos aqui de caminhada, mas para a gente poder estar aqui, foi necessário que Jesus pagasse o preço pelos nossos pecados. Vez ou outra, meus irmãos, e me permita compartilhar essa angústia do meu coração aqui com vocês, porque é uma angústia que parte a partir do que eu olho para mim mesmo. E eu fico muitas vezes, irmãos, indignado comigo mesmo, indignado às vezes de ver a forma como nós cultuamos família da aliança, vez ou outra negligenciando um momento solene, célebre, um momento importantíssimo da adoração, que é o momento em que a gente confessa os nossos pecados. Hoje aqui, na Igreja Unida, vez ou outra, e geralmente a gente percebe uma seriedade aqui. Hoje aconteceu de forma séria, o reverendo César orou para nós aqui, tem sido feito de maneira séria, mas você nunca teve essa experiência de, às vezes, por conta do tempo, culto, corrido, já vai ser demorado, o horário nosso aqui é apertado, aí nós pegamos um momento de confissão, fazemos en passant. Sabe o que é en passant? Vamos ter um momento de confissão aqui agora. Está apertado o tempo, vamos lá, ler um texto aqui bem curtinho, faz uma oração de 1 minuto, e toca o barco. Meus irmãos, sabe que às vezes eu sinto falta daquele santo constrangimento diante da santa presença do Senhor, quando a gente tem a oportunidade no culto de confessar os nossos pecados e a gente fica constrangido, porque por causa do meu pecado nojento, e veja, não foi um pet, foi o Rei do Universo, que veio a este mundo e assumiu a sua dívida, assumiu o seu pecado nojento, tomou sobre si as nossas tristes histórias, tomou sobre si as nossas tragédias e levou à cruz do Calvário. Aí você vem para o culto, momento de confissão de pecado, você confessa o pecado como se estivesse fazendo qualquer coisa. Meu querido irmão, não deixe isso acontecer na sua vida. Aliás, que saudade que eu tenho, irmãos. E aí eu não sou saudosista, mas tem hora que me dá uma saudade de lembrar de cultos em que, nesses momentos, o quebrantamento tomava conta do coração das pessoas, um santo constrangimento tomava conta do coração das pessoas, e na hora de confissão de pecado a gente via pessoas chorando na igreja. Por quê? Por quê? Porque eu tenho consciência que o meu pecado é cruel, é terrível, e o meu pecado causou a morte de um santo, que é o meu Senhor, e esse pecado que foi pago lá na cruz, por esse santo chamado Jesus Cristo, hoje me dá uma permissão maravilhosa, porque Deus me chama à presença dEle, e eu só não vou ser consumido pela santa presença de Deus, porque pela bondade do Redentor, eu posso adentrar no culto, mas não aqui no culto, templo, eu adentro no Santo dos Santos, como a gente cantou no último cântico aqui, o véu se rasgou, e agora eu tenho acesso à presença santa de Jesus, por causa do sacrifício vivo, perfeito e santo realizado por Jesus, que foi a cruz, para pagar o seu pecado, e para pagar o meu pecado. Ele não foi lá a passeio, ele foi lá com uma missão intencional. Meu querido irmão, é Deus que estabeleceu o princípio que para adorá-lo, nós o adoremos com o coração perdoado e purificado no sangue de Cristo Jesus. O sangue dos animais aqui de Levítico capítulo 1 apontam para o sangue de Cristo lá no Novo Testamento. Você, hoje, depois que Jesus veio e ascendeu aos céus e aguarda a volta de Jesus, lembre que a adoração sua só é recebida e de fato verdadeira quando você faz da sua vida uma adoração conforme ordenada e estabelecida por Deus. E para adorar a Deus, você precisa do sacrifício limpo de Jesus. Isso me leva ao terceiro e último lugar de argumentação com vocês nessa manhã. Em terceiro lugar, eu quero ler com vocês, a partir do verso 5,
Na verdade, alguns versículos aqui mais destacados, que são 5, o 7 e o 11. Levítico capítulo 1, verso 5, verso 7, verso 11, e também você vai abrir comigo o capítulo 10 de Levítico, versos 1 e 2. Princípios para uma verdadeira adoração. Em terceiro lugar, Deus não aceita que a adoração seja feita de qualquer jeito. A gente vai aprofundar nesse argumento agora com vocês. Olha o que diz o verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue, o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Verso 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Agora vamos ao verso 11. Lá diz assim: e o imolará ao lado do altar para o lado norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Vamos lá no capítulo 10 de Levítico, só para vocês verem uma coisa interessante que acontece. Capítulo 10 de Levítico, versos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Em terceiro lugar, meu irmão, princípios para uma verdadeira adoração. Deus não aceita, e é Deus que não aceita que a adoração seja feita de qualquer jeito. Deus chama Moisés, e Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai me adorar assim, assim e assim. Na verdade, Deus pega e faz assim com Moisés: Moisés, você é o meu porta-voz junto ao sacerdote Arão e seus filhos, que são os sacerdotes, chamados para essa função. Então, o que eu vou fazer agora com você, Moisés? Eu vou te dar toda a ordenança detalhada do que você vai fazer para que eles façam. Então, você vai repetir para eles cada detalhe do que é para ser feito. E aí, Deus estabelece os princípios detalhados para as épocas do ano, os tipos de animais, para quem tinha recursos, para quem não tinha recursos, quantas vezes deveria ser feita, a forma de entrar, onde não poderia entrar, até onde cada pessoa poderia ir, dos dias das pessoas, como eram naqueles tempos. Os detalhes Deus fala para Moisés. E depois que ele fala esses detalhes, como que dando a aula, aí vem o momento em que Arão, e é engraçado o texto, porque quando Arão vai oferecer, o sumo sacerdote Arão, vai oferecer o sacrifício pela primeira vez, depois de ter passado a instrução, o texto mostra para nós que ele vai tenso, nervoso, é a primeira adoração oficial, depois de Deus ter ensinado como deveria ser feito através de Moisés. Arão vai tenso, vai nervoso, faz a oferta, faz o sacrifício, faz a adoração. Aí diz o texto, que ao final dessa primeira adoração feita, a fumaça sai do altar, lá do Santo dos Santos, lá da Arca da Aliança, e toma conta da tenda da congregação, e toma conta ali de todo o tabernáculo, como que Deus dizendo o seguinte: eu ensinei, vocês fizeram do jeito que eu ordenei, eu recebi como aroma suave, como repetido no texto. Subiu até a minha presença a adoração de vocês. Só que a gente está falando de ser humano, né? A gente está falando de uma coisa aqui que acontece, que é uma tentação que eu e você corremos. A gente está falando aqui, irmãos, para gente que é da aliança, gente que era do ofício mais nobre, que eram os filhos de Arão, sacerdotes da linhagem de Arão. E veja, no capítulo 1, várias vezes aparece assim: olha, você vai fazer assim, os filhos de Arão, fala para os filhos de Arão, fala para os filhos de Arão, fala para os filhos de Arão. Aí no capítulo 10, irmãos, os filhos de Arão, gente da aliança, pega e fala assim: isso aí que Deus está falando aí nem é tão durão assim não. Vai que, se eu fizer do meu jeito,
Veja, ele falou lá para pegar o altar da aliança, lá, pegar lá no fogo, no altar do holocausto, pegar lá a brasa e levar lá para dentro da tenda do encontro. Mas não precisa ser assim. Eu posso levar meu próprio incenso, eu posso levar o meu próprio fogo, eu posso fazer do meu jeito. E ele resolve, Nadab e Abiú, irmãos, entrar na tenda do encontro e fazer a adoração do jeito deles. Aí sabe o que acontece, querido irmão, querida irmã? Capítulo 10, verso 1 e 2. Levaram o incenso do jeito deles. E aí Deus diz o seguinte: subiu à minha presença um fogo estranho. E não foi assim que eu determinei. Não foi assim que eu ensinei. E aí diz o texto que imediatamente, veja, olha a questão do fogo. Trouxeram fogo estranho e desse altar ali sai fogo do juízo. E consome Nadab e Abiú. Uma tristeza, irmãos. É um texto triste. Mas é um texto triste que mostra um princípio complicado para as pessoas. Que elas, às vezes, querem tratar Deus como se elas quisessem fazer com Deus o que elas bem entendem, do jeito delas. E, inclusive, adorar a Deus do jeito delas, como se elas fossem um protagonista ou determinassem como Deus deve receber a adoração. Aqui, em Levítico capítulo 10, Deus diz o seguinte: eu estabeleço e eu não aceito que seja feito de qualquer jeito. Sabe, querido irmão, isso é uma coisa importante para a gente pensar, porque talvez você, e naturalmente você tem esse pensamento, assim, mas pastor, você está lá no Antigo Testamento, pastor. Estou lá no Antigo Testamento. Levítico, pastor, está longe, hein? É um livro que eu nem leio muito, pastor. Dos livros da minha lista de preferência, está em primeiro lá João, Levítico está em último. Pastor, o Antigo Testamento passou. Esse fogo aí, Deus do Antigo Testamento, pastor. Aí você cai nessa bobeira, nessa heresia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. Deixa eu te lembrar uma coisa importante. A Bíblia diz que Deus não mudou. Ele não muda. Lembra disso? Ele é imutável. Está no seu ser essa característica. Segunda coisa que eu vou dizer para você aqui. Mas, pastor, eu não estou vendo ninguém sendo morto enquanto vem adorar com fogo estranho. Deixa eu fazer aqui um arcabouço histórico rapidinho para você pensar na seriedade que é adorar a Deus do jeito que Deus quer que nós o adoremos. Alguns anos depois, muitos anos depois disso aqui, um rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, lá na Babilônia, Daniel capítulo 5, se você quiser ler lá depois. O Nabucodonosor saqueou ali o templo de Israel, levou as coisas do templo sagrados, os utensílios sagrados, lá para a Babilônia, deixou guardado. Veio um filho de Nabucodonosor que não sabia de nada disso, falou assim: rapaz, tem uns cálices de ouro ali, bonito, tem umas taças de prata ali, bonita, vou dar uma festa. E diz lá o texto de Daniel, capítulo 5, que ele deu festa para prostituta, para adúltero, para a corte dele, usando as coisas sagradas. E ele está batendo no peito e diz assim: eu sou o rei da Babilônia. Quando de repente uma mão aparece e escreve na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar fica desesperado porque ele não entende o significado daquilo. Chama as pessoas, ninguém entende, até que ele chama Daniel. E Daniel diz, o texto diz claramente assim: foste pesado, foste medido, e você foi encontrado insuficiente. Hoje mesmo, o Senhor vai passar o seu reino adiante. Mas, pastor Alexandre, é Antigo Testamento, né? É Antigo Testamento, pastor, tá bom. Aí a gente vai para o Novo Testamento, então. Começo da igreja primitiva, nos seus primeiros passos. Lá no livro de Atos tem uma história muito interessante. Já ouviram falar sobre Ananias e Safira? Ananias e Safira, irmãos, Novo Testamento, foram diante de um momento que a igreja vivia, todo mundo dando oferta, o pessoal dando oferta, eles tiveram uma ideia brilhante, porque lembra, o livro de Levítico estabelece princípios da comunhão com Deus, santidade e unidade da igreja. Como adorar nessas três áreas? Ananias e Safira falam assim: olha, a gente vendeu um terreno ali, mas o pessoal está sendo elogiado quando doa 100% lá para a igreja. Vamos dizer que a gente está doando 100%, não vamos falar que uma parte a gente guardou. E eles vêm, sem falar para ninguém, gente. Vêm na igreja, apresentam a oferta perante Pedro, e a Escritura diz que Pedro, pelo Espírito Santo divinamente instruído, percebe que havia hipocrisia.
E Pedro determina ali que aqueles dois, um depois do outro que veio atrás, fossem mortos. E eles nem saem do templo ou da casa de adoração, porque eles são consumidos e mortos ali naquela mesma hora. Mas, pastor, isso aí é muito pesado. Você não, né, mas não acontece mais. Aí, eu li esse texto com os meninos do acampamento, e a gente não vai ler o texto aqui todo, na verdade, a gente não vai ler ele, mas eu vou citá-lo aqui para vocês, porque vocês conhecem esse texto de cor, porque eu preciso lembrar você que Deus não mudou. Eu preciso lembrar para você que Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Eu preciso lembrar você que nessa manhã, querido irmão, que essa geração que tem feito adoração do jeito deles, cuidado, porque a adoração do jeito deles está gerando morte. Porque Deus não mudou e a adoração é do jeito que Deus quer que seja adorado. Não é do seu jeito. 1 Coríntios capítulo 11, você não precisa abrir. Mas 1 Coríntios capítulo 11, eles estão tendo um problema lá de comunhão na igreja. Aí vem o apóstolo Paulo no capítulo 11 e ele começa dizendo assim, quando vocês se reúnem, não é para a glória de Deus que vocês estão se reunindo, mas vocês estão se reunindo para o juízo. E aí Paulo começa a escrever ali dizendo, olha, vocês precisam levar a sério a comunhão com Deus. E aí a gente só lê no culto, na Santa Ceia, a partir do verso 23. Porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, tomai, bebei dele, fazer isso em memória de mim. A gente só lê esse trechinho. Mas antes, Paulo fala, vocês estão fazendo errado. Olha o jeito certo de fazer. E depois Paulo diz assim, é por isso que muitos de vocês estão morrendo. Estão doentes, porque estão querendo adorar a Deus do jeito de vocês. E isso está trazendo juízo para a vida de vocês. É duro? É. Mas é Deus que estabelece como Ele quer ser adorado. E Ele não negocia. Sabe, querido irmão, cuidado para você não ficar aí atrás de cultos, conforme o seu gosto. Num contexto consumista em que a gente vai em cultos que nos agradam. Nossa, hoje eu gostei da pregação, eu gosto desse pastor, eu gosto desse jeito, eu gosto desse culto. E eu quero lembrar você, meu querido irmão, a começar de que não é a liturgia, mas a vida. O nosso objetivo e a centralidade é agradar aquele que é digno de receber o culto, e não é você. O digno é o nosso Deus a quem estamos adorando aqui nessa manhã. Que você saiba que Ele te chamou à presença dEle. Que você saiba que Ele estabeleceu os princípios para que Ele fosse adorado. E que você saiba que Ele não negocia esses princípios. Eu quero caminhar para o encerramento. E ao caminhar para o encerramento, eu quero falar duas coisas aqui importantes com os irmãos. Primeira coisa importante é sobre o primeiro herege da igreja primitiva, ou da história da igreja cristã. O nome dele era Marcião. 144 depois de Cristo. Primeiro herege conhecido. O que definiu a heresia de Marcião? É muito interessante. Vai lá pesquisar, né? Era dos Mártires, a história da igreja. A heresia de Marcião é que Marcião, um estudioso da Bíblia, ele um dia estudando a Bíblia, ele fala assim, esse negócio aqui da Bíblia é muito pesado. E esse negócio aqui é muito bom. Quer saber? Eu vou fazer uma Bíblia para mim. E o primeiro cânon, de fato, construído, porque até então cada um tinha uma parte da Bíblia, é escrito de maneira herética por Marcião, porque Marcião, em 144, ele resolve fazer a Bíblia conforme o jeito dele. Aí sabe o que ele fez? Ele tirou todo o Antigo Testamento, porque ele achava que o Antigo Testamento não servia. Ele cancela o Antigo Testamento na Bíblia dele. Ele pega o livro de Lucas e despreza Mateus, Marcos e João. Ele pega só o livro de Lucas, mas ele não satisfeito com o livro de Lucas, ele fala assim, não, o livro de Lucas está muito cheio de coisas, deixa eu fazer algumas alterações. E ele muda textos inteiros de Lucas, tira trechos inteiros, modifica trechos inteiros, aí fica o Evangelho de Lucas segundo Marcião. Ele faz o Evangelho dele. Ele tira os escritos dos apóstolos, Pedro, Tiago, ele tira esses escritos e ele pega alguns escritos de Paulo, dando ênfase em alguns, em detrimento de outros, e ele junta tudo isso e fala assim, está aqui a minha Bíblia.
vem comigo, vem ler comigo, porque essa Bíblia aqui fala do jeito que a gente tem que servir, do nosso jeito. Por conta disso, você tem um ajuntamento, um concílio, que desse concílio você tem então a homologação daquilo que é oficialmente os livros canônicos, que são esses 66 que nós temos em mão, em resposta ao Marcião, que queria fazer a Bíblia conforme o gosto dele. O que isso quer dizer para nós aqui nessa manhã, querido irmão? Não tente viver uma vida cristã conforme o seu gosto, tirando aquilo que não te agrada, fazendo conjecturas conforme o seu raciocínio, a sua cosmovisão, e tirando da sua vida aquilo que você acha que não tem interesse, ou fingindo que não é com você. Aliás, a gente olha para essa geração, irmãos, e está cheio de gente vivendo o evangelho de Marcião. É a Bíblia do jeitinho deles. Se isso aqui acusa esse tipo de pecado, vou tirar isso aqui. Eu vou seguir a Bíblia do meu jeito. E está cheio de igrejas que tiram partes inteiras da Bíblia para dar ênfase ao evangelho de Marcião. É o evangelho segundo a minha imagem. Segundo tópico para terminar definitivo aqui com vocês e aterrissar essa mensagem nessa manhã. Talvez você fique com o coração pesado, mas que bom. Quem sabe a gente chore? Que bom. Porque a gente é pecador. Aqui não é a comunidade dos perfeitos e que chegam aqui cheio de si. Aqui é uma comunidade de gente que foi alcançada por um grande amor em Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. E toda vez que eu me lembro desse amor, eu tenho que quebrantar meu coração, Senhor, porque se não fosse o Senhor, aonde que eu estaria? Eu não teria acesso à sua presença santa. E eu me lembro, e eu termino aqui contando uma história do Paul Washer, de uma palestra que ele fez. Eu sempre gosto muito dessa história, eu termino com essa história. Porque o Paul Washer conta que, certa feita, e eu já devo ter contado essa história algumas vezes, porque eu gosto muito dela, ela é muito ilustrativa disso. Diz o Paul Washer que quando ele era criança, ele morava na fazenda com o pai dele e com a mãe dele, e ele conta que, como qualquer criança que mora numa fazenda, uma fazenda americana, então pense ali naquela fazenda americana, tá? Imagina aí esse tipo de fazenda americana. Ele, quando criança, ele gostava de uma coisa, enquanto estava ali criança, na fazenda dos Washer, lá nos Estados Unidos. Ele gostava muito de, quando o pai dele ia para a lida do serviço, ele pedia para a mãe dele, e falou assim, mãe, deixa eu acompanhar o papai na lida do serviço. E diz a história, o Paul Washer contando, que era dia bom quando a mãe dele falava assim, vai lá acompanhar seu pai. E aí o pai dele ia fazer a lida da fazenda, cuidar dos animais, cuidar das plantações, cuidar da lavoura, cuidar de tudo aquilo. E o Paul Washer conta que enquanto o pai dele está lá cuidando de uma coisa, o Paul Washer está brincando com os cachorros, com os porcos, com as galinhas, com os patos. Enquanto o pai dele está cuidando da lavoura, ele está subindo nas árvores, está descendo em árvore, está brincando, ao ponto de que quando ele voltava para casa com o pai, ele voltava coberto de sujeira da cabeça aos pés. E aí ele conta a história dizendo que ele ouvia da mãe dele, Washer, wash, fazia esse trocadilho, né? Aí ele ia para aquele típico banheiro americano, que tem uma banheira, só que o Paul Washer era criança. E geralmente, não sei se você já teve essa experiência de criança ou de ter criança em casa, Paul Washer não gostava de tomar banho, essa parte ele não gostava. Isso já era bom, mas tomar banho, não. E aí ele tinha as ideias mirabolantes dele, ele falava assim, olha, minha mãe vai fiscalizar se eu tomei banho, mas eu vou dar um jeitinho aqui, porque eu não gosto de tomar banho. Aí diz ele que abriu o chuveiro, para a mãe dele ouvir, que o chuveiro estava ligado na banheira, saía o vapor, e aí ele pegava a toalha, molhava a toalha, passava água no cabelo, com a toalha limpava as mãos, limpava os pés, passava no corpo, vestia a roupa nova, cabelinho molhado, e ele conta a história, diz que ele falava assim, mamãe, estou pronto. E ele achava que estava limpo. Aí ele conta a história de que a mãe dele subia. E a mãe dele olhava para ele. E ele estava vestido, cabelinho molhado, mãos limpas, pés limpos. E aí a mãe dele pegava e falava assim, Washer, você não se lavou. Deixa eu te lavar. E ele conta a história de que a mãe dele arrancava as roupas dele, colocava ele na banheira, pegava o esfregão, e vinha esfregando ele da cabeça aos pés. E ele conta que, eu gosto muito dessa história, porque ele conta que ele ficava impressionado de ele achar que estava limpo, porque na mente dele ele falou assim, não, eu me purifiquei, eu fiz do meu jeito, tá bom,
ficou bom. Só que ele sempre se assustava de ver que, quando ele olhava para o ralo, muita sujeira estava escorrendo para o ralo, e ele falava assim, eu não tinha noção que eu estava ainda tão sujo, e eu não tinha conseguido me limpar pelas minhas próprias forças. Do meu jeito, eu não estava conseguindo. Meu irmão, minha irmã, do seu jeito, você nunca vai conseguir. Do seu jeito, você nunca vai entrar na presença do Deus Santo. Do seu jeito, a sua adoração nunca vai ser recebida. Mas Deus deixou um jeito. O jeito. O santo caminho. O caminho daquele que perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo. Meu irmão, se nessa manhã, início de tarde, tem alguma coisa errada na sua vida, seja na comunhão com Deus, seja na santidade que você deve ter diante de Deus para adorá-lo, seja na comunhão com seu irmão com quem você compartilha o pão e o cálice na Santa Ceia, hoje é o dia de sermos lavados no sangue do Cordeiro, porque Deus te chamou à presença dele, meu irmão. Não desperdice esse privilégio. Quer chorar de arrependimento? Chore, mas não chore de remorso lá no final. Chore de arrependimento hoje na presença do Senhor. E peça ao Senhor, Senhor, eu achei que eu estava dando conta de me limpar, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me limpa. Quem sabe espiritualmente, nessa manhã, a gente não esteja vendo, mas espiritualmente o sangue de Jesus esteja lavando corações aqui, muita sujeira. Porque aqui é o lugar para isso. Onde a sujeira é tirada pelo sacrifício vivo e verdadeiro de Jesus Cristo. Que Ele te purifique, meu irmão. Que Ele te purifique, minha irmã. Que Ele abençoe a sua vida e a sua família, família da aliança, meu irmão, para que o seu culto, conforme Deus determinou, seja de fato aceito. Ele será aceito no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus.